testimonies you call Old Testament. Old Testament. So, really in the middle of the Bible, bem no meio da Bíblia. Oséias, no capítulo 3, assim se todos encontramos, vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de pratas, e um homer de cevadas e meio homer de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem será de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Palavra profética, irmãos, do profeta Oséias. O profeta Oséias, irmãos, viveu ali no tempo 750, 722 a.C. Foi um dos profetas que, irmãos, teve o ministério mais longo. Alguns falam que foi de 40 a 60 anos, alguns falam, né, irmãos, com a arqueologia, com os estudos, que ele profetizou 70 anos ali, irmãos, no Reino do Norte. Se vocês, irmãos, hoje nós vamos ter uma aula de Bíblia, irmãos, nós vamos entender que todas as Escrituras nos mostra a graça de Deus, toda a Escritura nos mostra, irmãos, a revelação que Deus viria pessoalmente para resgatar o seu povo. E aqui, irmãos, é texto-chave. Então, irmãos, Oséias, 70 anos, ele ministrou o seu ministério de profeta. Está dizendo, irmãos, se você pegar o capítulo 1, está dizendo que o tempo que ele era profeta ali no Reino do Sul. O que é Reino do Norte e Reino do Sul, irmãos? Só para nós entendermos, depois a gente vai entrar nesse contexto. Porque, irmãos, para nós explicarmos a Escritura, a palavra de Deus, nós temos que ter um contexto, para nós entendermos, senão nós nunca vamos, irmãos, saber o porquê aconteceu isso. Irmãos, quando Salomão morreu, Salomão, irmãos, fez coisas que desagradou ao Senhor, trouxe mulheres, deixou que fizessem culto, levantaram templos, irmãos, e o povo se corrompeu. Salomão também se envolveu, irmãos, com coisas ocultas, e o Senhor falou para ele, irmãos, que não dividiria o reino da mão dele por amor a seu pai, mas que quando ele morresse, dividiria o reino, manteria a descendência de Davi no trono, mas, irmãos, dividiu o reino. Por quê, irmãos? Porque Salomão, irmãos, ele andou em caminhos obscuros. Veja, o homem mais sábio que já viveu na terra não teve sabedoria. Diz que a sabedoria, né, o princípio da sabedoria é o temor na palavra de Deus, e ele não teve o temor na palavra de Deus. Então, quando ele morreu, irmãos, levantou-se 10 tribos, liderada por Jeroboão, e foi cobrado seu filho Reboão, para que se baixassem os impostos. Reboão, irmãos, endureceu o coração, ouviu os seus conselheiros, e iniciou uma grande rebelião, em que 10 tribos, irmãos, decidiram ter o governo por conta própria, levantar rei por conta própria. E o filho de Salomão, Reboão, ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos, irmãos, viraram a tribo do norte. Capital da tribo do sul, do filho de Salomão, Jerusalém, continuou. Capital da tribo do norte, Samaria.
E perto aqui, irmãos, no tempo de Oséias, irmãos, aqui na Bíblia, no capítulo 1, depois vocês podem ler, diz que ele pregava, irmãos, Oséias no reino do norte, a qual no reino do sul, irmãos, os reis ele profetizou no tempo de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Eram os reis que, no tempo que ele era vivo, eram o rei das tribos de Judá. E na tribo do norte, ele pegou, irmãos, Jeroboão e Jeroboão II. Irmãos, e esse profeta aqui, irmãos, ele tem uma peculiaridade, uma coisa que para os nossos olhos, irmãos, é um grande pecado. Porque Deus mandou, irmãos, Oséias casar com uma prostituta. Sim, Deus mandou ele pegar uma prostituta chamada Gomer e suscitar filhos com ela, irmãos. Ele teve 3 filhos com ela, 2 homens e uma mulher, porque o Senhor estava ali, irmãos, dando para ele a representação do que é que o povo estava fazendo com o próprio Deus. Então ele foi, pegou uma prostituta, casou com ela, teve filhos com ela. Depois de um tempo, está tudo aqui, irmão, no livro de Oséias. Depois de um tempo, ela se corrompeu. Ela decidiu abandonar ele com os filhos e foi, irmãos, trair ele com os amigos dele. Voltou a virar prostituta, porque querer ganhar dinheiro fácil. Está nessas escrituras aqui, irmãos. E o pior de tudo, aqui nesse capítulo que nós lemos, é o Senhor ordenar a ele que volte, porque a mulher, irmãos, ela foi perdendo o rumo. Ela voltou para a prostituição, mas chegou um tempo que ela já não tinha mais o que comer. Porque, irmãos, nós envelhecemos, né? A nossa beleza, irmãos, ela está num tempo. Como o alface nós somos, nascemos, crescemos, ficamos bonitos, mas o alface você tira ele, irmãos, e se não tiver bem armazenado, no outro dia ele está murcho. A nossa glória também é assim, irmãos. Se é uma coisa, irmãos, que acaba conosco, chama-se tempo. É o tempo. A gente vê aqueles artistas nos anos 80, 90 que foram glamourosos na sua beleza. Mas o tempo, irmãos, ele acaba com o artista, ele acaba com o atleta. Nós vemos aí na Copa do Mundo, o atleta que era o melhor do mundo, hoje não consegue nem jogar 45 minutos. Nós vamos, irmãos, nos corrompendo, envelhecendo. Não temos a força como antes. E aconteceu com a prostituta, irmãos. Foi envelhecendo. E a prostituta, ela só tem um valor, irmãos, quando ela é nova, né? Quando ela é bonita, quando ela é formosa. Porque ela recebe, né? Ela se corrompeu. Mas o tempo, irmãos, ele é cruel, né? Se alguma prostituta quer viver disso, ela tem que fazer o quê? Se organizar o dinheiro que ganha para não passar fome. A gente vê isso acontecendo, irmãos. Mas o Senhor não quer falar deste tipo de prostituta, porque o Senhor fez isso, irmãos, já preparando, mostrando o que é a graça. Ora, irmãos, se a graça viesse de nós, se nós tivéssemos poder de salvar a nós mesmos, esse capítulo aqui de Oséias, esse livro de Oséias aqui, seria inválido para nós. Aqui mostra claramente com a prostituta. Quem que é a representação da prostituta? A prostituta é Israel, é a igreja. Israel, irmãos, não é mais o povo de Deus, aquele Israel lá. Aquele Israel que está lá, irmãos, não é mais o povo de Deus. O povo de Deus hoje é aquele que aceitou o sacrifício de Cristo e segue a Cristo. Essa é a Israel, figurativamente, é a igreja atual. Aquele Israel lá não é mais, irmãos. Se eles não se arrependerem, irmãos, eles também não se salvarão. E aqui, Oséias deixa claro. Então ele casou com a prostituta, teve 3 filhos, a prostituta resolveu abandonar a vida marital, voltar às suas velhas práticas, envelheceu, ficou na mão, não tinha mais cliente, não tinha quem bancava viagens, não tinha quem bancava joias, não tinha quem mais sustentasse ela. Então o Senhor falou para Oséias, e vai aqui entrar no capítulo que nós lemos,
E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, deitou até com os íntimos dele, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, os deleites desta vida. Deus falou, vai lá e pega ela de volta. E não foi só isso, né, irmão? Foi lá e pegar ela de volta, não. Ela possivelmente estava escrava de alguém, irmãos. Se vendeu para alguém para comer. E ele comprou ela. Está escrito aqui, ó. Versículo 2. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada. Né? Um homer de cevada é uma quantidade de cevada. Um homer e meio de cevada. Irmãos, era preço de um escravo. Era preço que se valia o escravo naquele tempo. Então ela estava escravizada. E isso configura o que, irmãos? Configura o que Jesus Cristo fez por nós. O que Deus fez por nós. Irmãos, o povo, a igreja, irmãos, e nós não podemos negar que a igreja hoje atual, ela sim tem origem em Israel. Mas de que jeito, irmão Tiago? Porque foi o povo que o Senhor separou. Irmãos, Israel, os hebreus, eles eram um dos povos, irmãos, mais primitivos ali do meio oeste, da onde eles estavam. Todos os outros povos em volta, irmãos, eles tinham infinita tecnologia, muito maior do que Israel. Israel, irmãos, era um povo, só para vocês terem uma ideia, quase que selvagem, irmãos. Eles moravam em tendas. Eles trabalhavam, irmãos, ainda com trabalhos rústicos, o pastoreio. Enquanto o Egito, irmão, já tinha pirâmides. Estou falando de arqueologia, estou falando de história. Os povos em volta, irmãos, até os filisteus, eles já sabiam manejar o ferro para fazer armas. Israel ainda lutava com arma de bronze, irmão. Batia uma espada na outra, quebrava a espada do israelita. Mas que eles perdiam quando Deus não estava com eles. Os assírios, irmãos, eu fui no Museu de Nova York fazer um estudo sobre arqueologia bíblica. Os assírios, irmãos, eles já faziam mergulho para buscar pérola no mar, irmãos. Mergulhos profundos. Usavam, irmãos, um estômago de animal, irmãos, para puxar o ar, para respirar o oxigênio de dentro. Como hoje nós temos os tanques de cilindros aqui, mergulha. Israel, irmãos, era um reino, irmãos, desprezado. Não tinha tecnologia nenhuma. Começou, irmãos, a evoluir depois, irmãos, principalmente depois de Saul e principalmente depois de Davi, que construiu a cidade de Davi, que construíram e edificaram Jerusalém e os muros. Mas antes, irmãos, tinha nada de especial. A terra não era mais fértil, nem de um deserto. Mas através da promessa que Deus fez para Abraão, o Senhor separou esse povo. Mas esse povo, irmãos, ele só tinha que fazer uma coisa: servir a Deus, seguir os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus, irmão, na lei que Deus deu para Moisés, eram, irmãos, o Senhor queria que nós seguíssemos essas regras, porque o homem era selvagem, irmãos. Era olho por olho, dente por dente, matava por nada. Não tinha, irmãos, civilidade. Então o Senhor trouxe para aquele povo rústico, por amor a um homem chamado Abraão, escolheu a sua descendência, formou a sua nação e habitava no meio deles. Mas eles se prostituíam, serviam outros deuses, outras filosofias que pareciam melhores elaboradas, deuses dos cananeus, deuses dos irmãos circunvizinhos. Sacrificavam os seus filhos, porque eles olhavam para as outras nações, irmãos, e eles admiravam a arquitetura. Chegou um tempo, irmãos, mais atrás, bem atrás, no tempo dos juízes, de Samuel, antes dos reis. Aqui nós já estamos no período dos reis, irmãos, 700 e poucos anos. Eles pediram um rei para Deus, irmãos. Israel era, né, irmãos, a terra de Deus, ela era regida por juízes.
Mas eles queriam um rei porque eles olhavam para as outras nações. Eles queriam um exemplo de homem. Irmãos, e não adianta nós querermos um exemplo de homem. Não adianta, porque não tem homem que pode ser exemplo. Nenhum desses na Bíblia, irmãos. Nós podemos ler todos eles. Nenhum deles foi exemplo. Só um, irmãos, que nós temos como exemplo para nós seguirmos um padrão. E é o Rei eterno, que é Jesus, que é o próprio Deus encarnado. O próprio Deus encarnado. Então aqui, irmão, já vem mostrando o que aconteceria. O Senhor falou, vai lá, pega a mulher de volta. Aquela mulher que você tirou da prostituição. Significa Israel. O Senhor separou um povo prostituído. Por que, irmão, o povo estava prostituído, irmão Tiago? Porque o povo se prostituiu através de Adão. Toda a terra estava prostituída. O pecado habitava no coração do homem. Então o Senhor resolveu escolher um povo. Através de Abraão, foi esse povo hebreu, e separou ele. Mas o que aconteceu com ele, irmãos? Depois de uma longa caminhada com Deus, depois de suscitarem descendência, depois da nação já estabelecida, o que eles começaram a fazer, irmãos? Na verdade, eles sempre fizeram. Começaram a olhar para os povos circunvizinhos, começaram a servir a Deus circunvizinho. Sabe como é que Israel servia os deuses circunvizinhos? A filosofia de que aquele Deus também era o nosso Deus. Baal também era a prefiguração do nosso Deus, ou era um Deus menor. É o que, irmãos, aqueles que servem vários deuses dos panteões romanos, gregos, mesopotâmicos, egípcios, acreditam que há deuses menores e que há um Deus superior a tudo. Então, eles acreditavam que todos estavam debaixo do rei de Israel. Mas eles já não pediam para o rei de Israel, eles pediam para aqueles deuses, como se eles fossem intercessores. Muito, irmãos, não é o que acontece hoje na igreja cristã? Não se levantaram santos e não se oram para os santos interceder junto ao Pai? É a mesma coisa, irmãos. Eles pediam para Baal, pediam para Xera, pediam para Dagon, porque eles começaram a trazer os povos das outras nações, e para não haver atrito, irmãos, não, os deuses são iguais, todos eles são regidos por um Deus superior. É o que a igreja cristã fez, irmão, mais tarde. Pegou os discípulos de Jesus e fazem oração para os discípulos de Jesus, para homens que foram realmente homens de Deus no passado, que não tem nada a ver com a idolatria que se levantam a eles. A mãe de Jesus. Irmãos, eu não estou atacando ninguém não, mas a palavra tem que ser pregada. Orai por nós, intercedei por nós. Irmão, Jesus disse, eu sou o único intercessor. Eu sou o único que pode levar a oração de vocês ao Pai. Não adianta vocês pedir para Maria, para José, para João. Mas foram homens, esses homens nem estão no céu, irmão. Eles estão no paraíso, aguardando a ressurreição. Não estão dormindo. A mente está no paraíso. O corpo está no pó da terra. Quando Jesus voltar, os que estiverem no pó ressuscitarão primeiro. Depois precederão os que estiverem vivos na terra. Mas não tem ninguém no céu, irmãos. Jesus mesmo disse, ninguém foi ao céu. Ninguém se subiu ao céu. Senão aquele que desceu do céu. O que é que desceu do céu, irmão? O próprio Cristo. O próprio Deus desceu do céu e encarnou no ventre de Maria, tornando-se para nós o modelo perfeito da nação perfeita, do reino perfeito, que não é mais esse Israel corrompido, mas a nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra. Tudo se fez novo em Cristo. Ele lá na frente de Pilatos falou, não, você não tem poder nenhum sobre mim. O meu reino aqui não é desse mundo. Se ele fosse desse mundo, os meus estariam lutando para me livrar, os anjos. Um anjo só, irmão, matou mais de 180 mil homens. Mas aqui, irmãos, o Senhor falou para Oséias, vai lá. Lembra da prostituta, tua ex-mulher? Né? Vai lá. Ela viveu os deleites da vida. Está abandonada lá, passando fome, porque agora acabou a beleza,
o tempo passou. Não é verdade? Quem que teria a nobreza desse homem aqui, irmãos? Porque a reputação dele acabou no meio do povo, né? Imagina, irmãos, um profeta de Deus andar com uma prostituta. E depois que tomou a prostituta, ela voltou a se prostituir com pessoas íntimas dele, amigos dele. E depois que ela ficou velha, ele foi lá e comprou ela. Ela estava escrava. Foi exatamente isso que Jesus fez conosco. E se nós não entendermos isso, irmãos, não adianta nós falar o nome de Jesus. Irmão, não tem nada que nós possamos fazer. Tudo Jesus já fez por nós. Tudo Deus já fez aqui, ó. Então ele foi lá, irmãos, e comprou ela. Como Jesus comprou nós. Nós éramos de Deus. O povo de Deus. Nos prostituímos. Israel estava prostituído, irmãos. Os fariseus, os escribas, eles começaram a colocar impedimento ao povo. Olha, para você servir a Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer esse prosélito. Para você servir a Deus, irmão, basta você ter um coração voltado sinceramente a Deus. Sempre foi assim, nunca mudou. Então ele foi, irmãos, Oséias foi e passou por essa humilhação. Comprou uma prostituta velha, hein? E pagou o preço de um escravo novo por ela. Veja. Assim Jesus fez conosco também, irmãos. Nós, resgatados uma vez, como povo de Deus através de Abraão, nos prostituímos. Oséias aqui é a representação do sentimento de Deus. O próprio Deus fala. Esses são os filhos de Israel. É a adúltera. Que se prostituíram com outros deuses. Comeram os bolos de uvas, os bolos de festas. Os bolos oferecidos a deuses pagãos. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de ouro. Depois Judas vendeu Jesus por 30, né? Peças de prata. E disse: tu ficarás comigo muitos dias, Oséias dizendo a prostituta, mas aqui é Deus falando com Israel. Não te prostituirá, nem será de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Aqui já prefigura Cristo puro, irmãos. Cristo falando que nós somos dele. Por isso que nós temos uma aliança com Cristo. Por isso que nós temos que confessar a Cristo. Irmãos, o batismo é o casamento da igreja com Cristo. Eu vou provar para você dentro da Bíblia. Como que o casamento tem que ser feito? Mas naquele tempo não existia cartório. E tá nessa agora, né? Essa polêmica dos pastores falando que não precisa casar segundo a lei dos homens, que aquele tempo amaziado também é casado. É casado. Mas não foi confessado perante os homens. Não teve uma testemunha. Assim o batismo também tem que ter uma testemunha. Você não pode batizar a si mesmo. Tem que ser uma testemunha. Né? Tem que estar lá lavrado uma testemunha. Porque é assim que Deus escolhe, irmãos. É assim que tem que ser feito. Da mesma forma, irmãos, que um casamento, ele tem que estar sobre a lei dos homens. Tudo que vocês ligarem na terra, o Senhor falou para os homens, será ligado no céu. Tem que estar diante da lei dos homens. Respeito sobre as autoridades. Deus não trabalha, irmãos. Deus não quebra as regras que Ele mesmo estipulou. Irmãos, Deus precisava vir na terra e sacrificar para comprar o povo que já era dele? Irmãos, Oséias precisava ter comprado a prostituta? Quem que vai querer, irmãos? Um escravo velho? Um escravo com passado... Irmãos, eu não quero nem falar porque não dá para falar. Mas uma mulher que não tinha reputação... Da que servia? Uma mulher que gosta de deleites, ela não serve para cuidar dos filhos e ela abandonou os filhos com Oséias? Abandonou os filhos, irmãos. Para que serve uma mulher dessa? Ela não sabe cuidar da casa, ela não sabe cuidar dos filhos, ela não sabe administrar um lar, ela não sabe ser sábia com seu esposo, ela não ajuda no ministério. Que valor teria uma mulher dessa, irmãos? Ele podia ir lá e pegar ela. Ele falou assim, não, eu não tenho esse dinheiro, mas dá ela para mim. E eles davam, irmãos. Que valor que nós tínhamos para Cristo, irmãos. Que valor que Israel tinha para Cristo.
Que valor que o mundo tinha para Cristo? O mundo corrompido, prostituído, imerso na idolatria. Que valor? Qual é o nosso valor, irmãos? Zero. É por isso que Deus é diferente de nós. O Senhor comprou, irmãos, o que já era dele. Se prostituiu. Comprou, pagou. Pagou pelo escravo. Pagou pelo escravo, irmão. Jesus pagou pelos escravos. Quem é os escravos, irmãos? Nós. Como que Jesus pagou nós? Com o seu sangue. Eu paguei todos os pecados dele. Por isso que ele fala, está feito. Tetelestai. Está pago. Não resta mais conta, irmão. Jesus não pagou metade da conta. Ele pagou em totalidade. Eu não preciso fazer mais nada para se salvar. Eu só preciso, irmãos, estar junto de Cristo. Se eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Se eu não estou em Cristo, Ele está batendo para entrar. Se eu me desviei de Cristo, os braços deles continuam abertos. Ele já pagou os teus pecados. Você só precisa voltar para Ele. Então, irmãos, ele foi lá e comprou a prostituta. Ele disse, versículo 3, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirá, nem será de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Versículo 4, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem reis, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Lembra do éfode de ouro que levantou Gideão? Foi Gideão, né? O éfode de ouro. Falou, não quero reinar sobre vocês não no tempo dos juízes. Fez um éfode de ouro que o povo começou a idolatrar depois. A éfode era, irmãos, a roupa sacerdotal. O que ele está falando aqui? Por muitos anos, dias, aqui ele está querendo dizer anos, Israel ficará sem rei. Israel tem rei hoje, irmãos? Onde está o rei de Israel hoje? Aonde está o sucessor do trono de Davi que o Senhor falou que nunca faltaria? Aonde está, irmão? Deus mentiu? Aí você põe todo o judaísmo em xeque. Bom, se o trono de Israel hoje está vazio, então Deus mentiu para os judeus. Deus quebrou o acordo. O trono de Israel, irmãos, ele só pode estar cheio se aquela plaquinha que escreveram de zombaria na cabeça de Jesus for verdade. Rei dos judeus. E não foi nem os judeus que escreveram aquilo. Foram os romanos. Olha que vergonha, irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos, que tudo na crucifixão, tudo na vida de Jesus tem um significado que já foi previsto? Se aquela plaquinha que foi feita em termos de zombaria, se aquela coroa de espinhos, e aí a gente pode entrar, né, irmãos, na parábola de Jotão. Você vê o que foi zombaria? Se não for verdade, se Jesus não é o rei dos judeus, o trono de Davi está vazio, a promessa não se cumpre. Não. Ah, mas Israel espera o Messias. Pode vir o Messias que eles esperam, que é o mesmo que nós esperamos a volta. Eles esperam a vinda. Mas o trono está vazio. Para eles, para os judeus está vazio. Para nós não. Quem é o nosso rei hoje? Irmãos, veja como a palavra ela vai se encaixando. Por isso que é impossível esse livro aqui, irmãos, ter sido adulterado. É impossível esse livro aqui, irmãos, ter sido feito por homens. Veja como a palavra se encaixa. Jesus é o rei dos reis. Ele nos fez reis sacerdotes, mas ele é o nosso rei. Rei dos reis. Para nós o trono não está vazio. Para o povo de Deus, irmãos, que, irmãos, aceitou o Novo Testamento instituído por Cristo, o trono está mais do que cheio. Mas para os judeus que rejeitaram a Cristo, a promessa se cessou. Então a promessa, irmãos, ela só pode ser contínua se for através de Cristo e do Novo Testamento.
Porque senão, irmãos, o Velho Testamento, o Novo Testamento é a continuidade do cumprimento do Velho. Todo o Velho Testamento aponta para a vinda, para a centralidade de Deus encarnando na terra. Sem isso, irmãos, nem o Velho se cumpre. E nem o Novo nós alcançaremos, porque não temos fé para isso. Então aqui o Senhor deixa bem claro, irmãos, para os próprios israelitas. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe. Olha aqui, irmãos, sem príncipe. Jesus falou: quem comanda essa terra aqui é o príncipe desse mundo, que eu não tenho nenhuma comunhão com ele. Quem que é o príncipe desse mundo? É Cristo? Não, irmãos. Cristo é o rei dos reis, o nosso rei. Nós estamos nessa terra, mas nós representamos o reino de Deus. Somos embaixadores do reino celestial aqui. Somos diplomatas de Cristo. Diplomata é o que, irmãos? É aquele que apazigua, para que não haja guerra, para que haja tempo de paz. Manso. O que é manso, irmão? Manso é aquele que abaixa a cabeça para tudo? Não. Isso aí, irmãos, é medroso, covarde. Isso não vai dar o reino do céu. Manso é aquele que sabe administrar a situação. Manso é aquele que não se desespera. Ele pode ter um momento de desespero, mas no outro dia começa do zero. Ele levanta, fortifica e ele não se desfalece. Porque, irmão, se eu servir aqui a Deus, se eu me fazer o culto, só quando tiver boas coisas na minha vida, qual é a vantagem nisso? Qual a diferença de mim e dos servos dos deuses pagãos aqui da Bíblia? Eles agradeciam o Deus da colheita. Tinha Deus para cada coisa, porque estava indo tudo bem. Mas o Senhor vem por esta palavra. É nos momentos mais difíceis. O Senhor pega o homem de Deus, irmãos, e faz ele sentir o sentimento de Deus. Faz ele passar, irmãos, o cálice amargo que Cristo passou. Uma fração, né? Porque a gente não aguenta passar tudo. Mas eu tô com um problema com os meus carros aqui, fui no mecânico. Ainda tive que ouvir do mecânico que estava acontecendo isso porque eu não estava servindo a Deus. Ele não sabia quem eu era. Ah, será que é porque você tem que voltar para Deus? Tomei uma chapuletada na cara ainda. Falei, acho que deve ser isso mesmo. Mas eu acho que é o contrário, falei para ele. Eu acho que quanto mais próximo você está de Deus, mais Ele vai te provar. Mais Ele vai te provar, irmãos. Mas Ele vai te testar, porque Ele sabe que você tem casca. Então nós que estamos sendo provados hoje, muitos que olhavam para Oséias, irmãos, Oséias era desprezado. Como esse homem pode ser um homem de Deus? Casou com a prostituta traiu ele com os amigos dele, ele vai lá e pega ela de volta. Irmãos, perdão, irmãos, a expressão da palavra. A gente chama Oséias de que nome hoje? Irmãos, corno. E manso ainda. Porque voltou de novo. Por isso que a palavra de Deus fala lá na frente, irmãos, que Deus usa das coisas loucas para confundir as sábias. Deus estava prefigurando em Oséias o que Israel estava fazendo com ele, irmãos. Mas ele falou, vai vir dias para vocês. Oséias, irmãos, ele profetizou a queda do reino do norte, de Samaria. Sabe por que os judeus não gostavam de samaritano? Mas isso aqui era antes do tempo de Jesus, tá? 700 anos antes de Jesus vir. Oséias, irmãos, pegou o último reino de Oséias, o reino do norte, foi com Jeroboão II, o filho de Jeroboão. E eles estavam, irmãos, sabe o que aconteceu com eles? Eles faziam alianças com os reinos de volta, né? Politicamente, traziam os deuses e já louvavam os deuses das outras nações. Sabe o que aconteceu com eles? Chegou, irmãos, o rei assírio e destruiu o reino do norte. Oséias já tinha encerrado seu ministério, foi bem na época que ele encerrou. Ele pregou a vida inteira que ia acontecer isso. O reino do norte não existe mais, irmão. Até hoje não existe mais. Essas 10 tribos se perderam até hoje. Não existe mais. Por isso que hoje já não fala mais Israel, fala judeus. Porque dos que se ficaram originalmente, que depois foram levados cativo por Nabucodonosor, esses eram os judeus que ele entrou e destruiu.
Aqui nós estamos falando de Samaria. A capital do Reino do Norte era Samaria. E o que aconteceu? O rei da Síria, irmãos, ele levou o povo cautivo lá. E ele tinha um costume. Que ele deixava o rei, se o rei fosse um vassalo dele, né? Voltar e reinar. Os que ficaram vivos, irmãos, que foi a minoria. Porque os assírios destruíram Samaria de uma forma que nunca mais ela se recuperou. O que aconteceu, irmãos? Voltou uns poucos lá. Dos que foram cautivos. Mas ninguém sabe mais, as tribos se perderam. E esses que voltaram, irmãos, eles voltaram, mas como uma província dos assírios. E aí já não tinha mais, já não era puro mais aquele lugar, já não era mais dos descendentes de Abraão. Então, esse era o contexto dos samaritanos. Os samaritanos já não eram mais judeus, irmãos. Ninguém sabia de que tribo era. Eles já serviam outros deuses. A capital Samaria já não tinha mais, irmão. Não tinha mais nada mais do povo hebreu de Abraão. Não tinha mais nada. Por isso que tinha essa divisão. Por isso que os judeus não consideravam os samaritanos idólatras. É por isso que tinha esse racha. De Jesus ter ido lá na capital Samaria para falar com aquela mulher no poço, aquilo ali quebrou muitos paradigmas, irmãos. Muitos paradigmas. Porque aquilo lá já não era mais, irmãos, o povo de Deus. Já era povo de outras nações que habitaram ali. Tanto é, irmãos, que depois da divisão, o Reino do Norte já nem é citado mais na Bíblia. Só fala agora de Judá. Por um pouco de tempo também, 150 anos também, até Nabucodonosor destruiu o templo. Não, Tiago, mas o que tem tudo isso a ver? Que Oséias pregou o arrependimento para eles por 40 anos. Alguns dizem 50, outros dizem que 70 anos ele profetizou. Você imagina um homem profetizar 70 anos, a mesma coisa, irmãos. Olha, vai vir o devorador. Se nós não nos voltarmos a Deus, nós vamos ser levados escravos. Nós vamos ser mortos. Ninguém acreditou, irmãos. E aconteceu. Então aqui ele profetiza mais uma vez sobre isso, aqui no começo. Né? Você vê que ele está aqui no começo de Oséias. Possivelmente ele comprou a mulher com 40 anos. 40 anos naquele tempo lá, o homem já estava velho. Ele comprou ela de volta e ela viveu o resto da vida com ele. Porque aqui está no começo do livro. Então no Oséias capítulo 3, Oséias tem mais, quer ver? Ó, acho que 12 capítulo, 13, 14 capítulos. Então ela ficou com ele depois que ele comprou ela. Porque daí ela já era propriedade dele, irmãos. Ela foi comprada pro resto da vida. Então isso aqui, irmãos, prefigura na nossa vida. Nós somos, irmãos, a prostituta. A igreja, irmãos, de Cristo, ela só não é a prostituta por Cristo. O Senhor pegou uma igreja, irmãos, um povo que não merecia. Nem os judeus mereciam e nem nós merecíamos. A nossa descendência, irmãos, se nós não formos descendentes de judeus, mas os judeus também eram idólatras, eram de pagãos. O que é pagão? Pessoas que servem outros deuses, outras culturas. Quando o Senhor, gentil e pagão é a mesma coisa, irmãos. Quando Cristo abre a porta da salvação para os gentios, ele está abrindo para todos os povos idólatras que, se voltarem a ele, alcançarão salvação. Isso não existia, irmãos. Então isso, Jesus comprou a prostituta, que era nós. Está vendo como toda a Bíblia aponta para Cristo? Aí ele fala assim, ainda Oséias falou assim: vocês não vão ter rei e nem príncipe, e nem vai ter sacrifício. O que ele está querendo dizer? Não vai ter nem aonde oferecer o sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício era oferecido no templo. Não tem mais templo. Olha o que ele estava falando, irmãos, ó. 180 anos, 200 anos antes de Nabucodonosor destruir o templo de Jerusalém. Primeiro destruiu o templo de Samaria, que já era considerado pagão, né? Então ele está dizendo aqui: vocês não vão ter nem templo. A religião de vocês vai ser destruída. Tudo que vocês creem, né? Então não vai ter nem profeta, nem sacerdote, que é o sacerdote que usa o éfode. Irmão, e se nós vermos, Deus ficou em silêncio mesmo muito tempo. Até a vinda de João Batista, Deus ficou em silêncio. Então aqui ele está falando: não vai haver sacrifício.
nem estátua, nem estátua, nem o terafim. O que é o terafim? O terafim era um santinho. Os santinhos dos outros deuses que os israelitas levavam como um amuleto. Lembra lá que a filha de Labão, esposa de Jacó, Raquel, levou o santinho lá e ele perseguiu o Jacó? Vocês lembram disso aí? É o éfode, é o santinho idólatra. Os terafim, o éfode é a roupa, os terafim. Aí ele vai terminando aqui, irmãos, o último versículo que nós lemos. Depois de tudo isso, que o Senhor ficar em silêncio, que vocês não vão haver nada, vocês vão perder a fé, até nos deuses estranhos, até nos seus terafins, não vai haver silêncio na terra. As religiões se mostrarão falhas, mentirosas. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi o seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Aqui o Senhor já está falando do Novo Testamento, mas que para eles ainda estava distante, falando em tempo, né? São 700 e tralalá anos antes de Cristo. Depois tornarão os filhos de Israel. Tornarão os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel, irmãos? Todos aqueles que buscaram ao Senhor, a Cristo. Esses são os filhos de Israel. Hoje, Israel pré-configura a igreja. Hoje nós somos Israel. O povo da promessa de Abraão não é mais aqueles ali. Se eles não aceitarem a Cristo, eles perdem a promessa, eles se prostituíram e não aceitaram a redenção. Está vendo, irmãos, como nós não temos nada de nós para nos salvarmos a nós mesmos? Quando você vai na igreja e o irmão fala, não, Cristo pagou só metade do preço. Não, irmãos, Cristo pagou a totalidade. E aqui configura, irmãos, o capítulo, a prostituta, mais uma vez, a igreja, que foi comprada pelo sangue de Cristo. Ou seja, o povo que Deus escolheu. Já era dele, se prostituiu, mas Deus comprou. Comprou por... O que Deus comprou? O que Deus comprou? Irmão, não era mais fácil Deus descer na terra e eliminar toda a população? Olha só, não é isso que o povo fala? Não é mais fácil Deus ir na terra e exterminar tudo, jogar um meteoro como ele fez supostamente com os dinossauros e deixar só o povo escolhido? Levar esse povo e acabar com tudo? Não era mais fácil? Não era mais fácil? Por que Deus não fez isso? Por que Deus teve que se sacrificar por um povo que se prostituiu? Por quê? Porque Deus não quebra as regras que Ele estabelece, irmãos. A palavra de Deus não volta para trás sem cumprimento. Se Deus quebrasse as regras, irmãos, que Ele mesmo estabeleceu, Deus não seria Deus. Deus seria homem. Porque homem mente. Então, irmãos, para que fosse cumprido o que Deus colocou lá para Adão, se você pecar, você vai morrer. Pecar é desobedecer a Deus. E quando é confrontado, o não arrependimento. Pecado não é o ato, é não se arrepender. Então o que Deus fez? Tinha como o povo se arrepender, irmãos? Não tinha, porque eles perderam até a noção do que era certo. Então o que Deus fez, irmãos? Deus comprou eles. Mas por que Deus comprou o que era dele? Deus comprou nós? Deus pagou o preço que Ele mesmo cobrava do pecado. Ah, mas por que Deus cobrava o preço do pecado, irmão Tiago? Irmão, são questões que te colocam numa posição que você não vai saber sair. Porque Deus é santo, irmãos. Para Deus não existe pecado. Deus estabelece as coisas, não existe pecado. Tudo que Deus criou, irmãos, obedece a Deus. Os animais obedecem. Os anjos obedecem. Só os anjos caídos que foram enganados. Não desobedeceram, foram enganados. Portanto, eles serão julgados, irmão. Está na Bíblia. E quem vai julgar, irmão, são os que vencerem o mundo com Cristo. Julgarão o mundo com Cristo e os anjos caídos. Está nas Escrituras, não é eu que estou falando. Ou seja, os anjos caídos podem, irmãos, né? Alguns podem ter se arrependido. Mas por que Deus precisou comprar? Qual que foi
O que Deus... Irmãos, porque o que Deus falou? Aquela alma que pecar, ela morrerá. Então, irmãos, para Deus, irmãos, reestabelecer o seu povo, qual que foi o preço do pecado? A morte. O que Jesus pagou na cruz? Jesus morreu, irmãos. Deus teve que morrer inocentemente por um crime que não era dele, porque ele tomou todo o pecado da humanidade. Naquele momento, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser polêmica, mas é a verdade. Só existiu um momento em que o inferno, o Hades, abriu a boca, e aquele que estava no abismo, ele pôde sair. Por isso que Jesus tem a chave do inferno. Só teve um momento, o único momento na história, não vai haver outro. Foi quando Jesus foi crucificado. Ali ele pagou, irmãos, os pecados daqueles que o aceitaram lá no inferno. Por isso que, figurativamente, diz que Jesus desceu nas entranhas. Por isso que Jesus teve que morrer, irmãos. Porque quem morre vai para onde? Para baixo. Para o Hades. Todo ser que morre vai para o inferno. Não, Tiago, mas eu estou em Cristo. Então você não vai morrer. Você vai fazer uma passagem desta vida aqui para o paraíso. Você não vai morrer. Quem morte e inferno é a mesma entidade. Morreu, está no inferno. Não morreu a carne. Diz a etimologia da palavra. Morreu, está no inferno. Jesus morreu, irmãos. Jesus ficou 3 dias no inferno. Ele morreu. Por que ele precisou ir lá? Porque a salvação alcançou aqueles que creram em Jesus lá. Por isso que diz lá, acho que é em Mateus, que os mortos ressuscitaram. Não é figurativamente. Alguns sim, voltaram aos seus. Alguns ressuscitaram mesmo. Então foi a única oportunidade das almas que estavam... Lembra lá da parábola de Rico e Lázaro? Que Abraão falou que não tinha como passar de um lado para o outro, que era impossível. Então, irmãos, Jesus foi lá e aquele que creu em Jesus foi tirado do Hades. Qual é a prefiguração disso? Qual é a prefiguração disso que você está falando? O ladrão da cruz. Então por que Jesus morreu? Porque ele tinha que descer no Hades. Lá no Hades ele falou: eu sou aquele de que toda a Escritura falava. Teve alguém que creu lá? Teve, irmãos. Quantos? Não sei. Eu não sei. Mas eu estou explicando para vocês por que Jesus precisou morrer. Porque a salvação de Cristo, irmãos, se ela não alcança o inferno, ela não alcançou a todos. E aqui a palavra, o texto é claro, alcançou a todos. Foi o único momento da história do universo, então da humanidade. A história da humanidade é curta, irmãos, em que o inferno abriu. Por isso que Jesus tem a chave. E o que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. Está entendendo, irmãos? Aquele momento ali, quem creu que Jesus era o remidor, que já estava condenado, e foi condenado, irmãos, pelos seus pecados. Porque aquele que pecar morrerá. Estava lá justamente. Mas ele também alcançou salvação. Está entendendo, irmãos? É o único momento na história. Agora não existe mais esse momento. Por quê? Porque Jesus mesmo fala: se eu não tivesse vindo, vocês iam dar como: eu não conheci, era o tempo da ignorância. Se eu não tivesse vindo. Mas agora que eu vim, não tem mais desculpa. Agora não tem mais desculpa, irmãos. Quem está no inferno lá vai falar o quê? Mas eu não conheci. Eu não conheci. Mas Jesus já veio. E aonde que Jesus falou que nós vamos encontrar ele? O próprio Oséias fala, os capítulos para frente aqui, Oséias fala que o povo é destruído. Aqui, ó, no próximo capítulo, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecesse a lei de Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos.
que Deus está falando aqui, irmãos? Que aquele que não busca conhecimento dele mesmo, de Deus, ele não vai ser excusado, não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa, irmãos. Ah, irmão Tiago, então eu tenho que conhecer a Bíblia. Tua obrigação é conhecer isso aqui de capa a capa. Domínio sobre as Escrituras. Quando alguém chegar em você e falar assim, mas por que você serve a Cristo? Você tem que dar toda essa explicação que eu dei aqui na palavra. Por que Cristo desceu no inferno? Por que ele teve que descer lá? Por que aquele foi o único momento na história, não da humanidade, universal, que se houve, irmãos, uma abertura do abismo? E o mundo que estava em trevas viu uma grande luz, e o inferno viu a luz descer lá. E não pôde reter Jesus, irmãos. Hoje você está conhecendo o que é graça. É porque eles mereciam, aqueles que estavam no inferno? Mas é porque a luz chegou, irmãos. O inferno não podia reter Jesus, irmãos, porque quando Jesus desceu lá, irmãos, naquele momento, o inferno deixou de ser inferno. Que isso, irmão Tiago? Isso é heresia! Não é heresia, irmãos. Sabe por que o inferno é inferno? Eu vou terminar essa palavra, mas eu não consigo terminar, já estou mais de uma hora pregando, não consigo. Sabe por que o inferno é inferno, irmãos? Sabe por que o inferno é porque tem fogo? Não. Sabe por que é tão dolorido o inferno, irmãos? Vocês não têm ideia do que é inferno. Mas hoje o Senhor vai explicar através desta palavra. Sabe por que o inferno é o pior lugar de todos? É porque no inferno não há essência de Deus. Eles estão afastados de Deus totalmente. Irmão, você tem noção do que é afastar de Deus totalmente? Nós temos, irmãos, aqui na terra, uma amostra grátis. Chama, irmãos, falta de esperança, depressão. Não estou falando que depressão é só falta de Deus, mas é uma das coisas. Você pode estar num palácio, irmãos, e a gente vê homens milionários tirando a vida, que tem tudo. Tem a melhor comida, mas se não tiver a paz de Deus, irmão, a paz de Deus, que excede todo entendimento, você pode estar no melhor lugar, irmão, o teu mundo fica cinza. Você perde as cores do mundo. Você pode ir num lago, não vai te fazer feliz. Você pode ir em qualquer lugar, não vai te fazer feliz. Mas eis que o Senhor hoje não é mais um Deus de promessas, irmãos. Hoje o Senhor é um Deus de realidade. Ele já pagou o meu e o teu pecado. Só basta uma coisa: estar em Cristo. Esteja em Cristo, irmãos. Sirva a Ele, mesmo que você seja pequenininho, mesmo que você tenha vaidade, mesmo que você tenha, irmãos, alguns problemas sérios, mesmo que você esteja em pecado grave, você só tem uma chance: é aos pés de Cristo diariamente pedir perdão para Deus, para que Cristo interceda por você. Não é porque você é infalível, não é porque você não erra, mas você clama o sangue de Jesus, que foi o preço que Ele te comprou, eu, você e todos nós, da escravidão. Portanto, a graça é um favor imerecido. A prostituta que Oséias casou com ela, foi lá buscar, comprou de volta. Merecia? Não. Não. E muitas das vezes, irmãos, Deus ainda ouve que Ele é um Deus fraco. Um Deus fraco, porque é um Deus de pecador. Que isso, irmão Tiago? Eu provo dentro da Bíblia. O que os fariseus falaram para Jesus? Teu mestre aí? Não serve nada não. O que ele faz? Ele come com prostituta? Come com publicano? Que povo é esse? Esse é o povo que vai para o céu? Terrível, irmãos. O adversário é terrível. É verdade, irmãos. Ninguém de nós merece. Mas sabe qual é a diferença nossa aí do adversário? É que nós, irmãos, nos arrependemos. Se nós estivermos em Cristo, nós podemos cometer o pecado que for. Não estou falando que você pode. Irmão, se você está falando, não, então eu vou servir a Cristo e vou continuar pecando no mundo. Se você tem esse pensamento, é porque você não está em Cristo. Quem está em Cristo, ele vai pecar, irmãos. Mas o Espírito Santo vai apontar o erro, ele vai ficar, irmãos, desolado. Irmãos, quando nós, irmãos, falhamos como cristão, quando nós falhamos de mostrar a luz de Cristo para o mundo, não sei vocês, irmãos, mas eu me sinto incompetente. Irmãos, bate uma tristeza. Aí que você tem que fazer: Senhor, me perdoa. Eu sou incompetente.
Você está se sentindo assim, não é, irmãos? Senhor, não aguento. É verdade, o Senhor sabe que você não aguenta. Senhor, não consigo, o Senhor sabe. Por isso que ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vinde a mim, traz o seu fardo para mim. Porque o meu fardo é leve. Tem nada a ver com o que os homens ficam colocando nas igrejas. As doutrinas pesadas. Eles querem controlar vocês. Cristo não, ele falou, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, eu sou manso e humilde. Eu sei administrar bem a tua vida, sei o que é melhor para você, e vou deixar você a minha imagem e semelhança. Você também administrará bem a tua vida com humildade. Então aqui o Senhor vem trazendo para nós o profeta Oséias, que é uma prefiguração. O próprio Deus fala, vai lá Oséias, toma ela lá, a prostituta. Mostra para Israel que a prostituta são eles. Eu escolhi eles, eles se prostituíram. Né? Depois tiveram filhos, tiveram descendência, mas foram se prostituindo. Prostituiu. Mas depois a mulher, irmãos, já estava acabada. O que é uma mulher acabada, irmãos? Ele podia ter comprado qualquer outra escrava novinha. Podia ter comprado uma escrava virgem, irmãos, com aquele dinheiro ali. Mas ele foi buscar. Deus podia ter feito outro povo, não podia? Ele não falou para Moisés? Moisés, eu vou destruir esse povo aí que eu tirei do Egito. E vou citar um outro povo, descendência da tua descendência. E Moisés falou, Senhor, mas tu tirou aquele povo lá do Egito para matar eles aqui no deserto. O que as outras nações vão dizer, Senhor? Senhor, aquele povo não entrou na terra. Os filhos dele entraram, aquele povo não. Mas hoje o Senhor está abrindo as portas da terra prometida para nós. Que já não é mais esse Israel. Não é aquela Jerusalém que você vai lá, tira foto, batizar no Jordão. Não. Aquela lá é a terra que Deus pisou. Isso aí é negável. Mas não é mais, irmãos, o povo de Deus. O povo de Deus, você vai lá em Apocalipse, se diz que a nova cidade descerá do céu. A nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra. Tudo se fez novo em Cristo. Os teus pecados, se você se arrepender dele, serão perdoados. E se você estiver em Cristo, eu falo aqui sem medo de errar, a tua salvação está garantida. Pode ficar em paz, pode ficar sem medo, que enquanto você estiver debaixo das asas de Cristo, é o que ele falou para Jerusalém. Ah, Jerusalém, quanto que eu quis colocar vocês debaixo da minha proteção, mas vocês não quiseram. Nós estamos sob a proteção de Cristo. Amém. Então a palavra de hoje é essa: redenção. Nós nos prostituímos todos os dias com as coisas ruins da terra. Mas, irmãos, o próprio Deus, Ele comprou nós de volta. E comprou por preço caro, preço de um escravo. Esta é a palavra que o Senhor nos dá nesta manhã. Deus seja louvado. Amém. Vamos buscar.